apresentar, né, Laís? Acho que é super importante essa parte. Eu sou aluno do mestrado em administração. O foco da dissertação do meu mestrado é a parte de avaliação de resultados em programas de educação financeira. E, na verdade, a educação financeira é mais um dos nomes que a gente dá para esse tema que a gente está falando, de finanças pessoais, de orientação financeira, de inteligência financeira, que inclusive é o termo que a gente vai estar utilizando aqui para falar sobre finanças pessoais, que é a parte de inteligência financeira mesmo, e o que a gente está chamando de inteligência financeira, por que ela é tão importante no nosso mundo, né, no mundo da fé. Eu sou formado em economia pela Federal de Santa Catarina. Eu fiz um MBA em finanças na FIPECAF e trabalhei durante 10 anos entre Bradesco, Itaú e outras seguradoras. Depois disso, eu mudei para a área de treinamentos no Itaú, onde eu fiquei mais ou menos uns 3 anos organizando e fazendo design de aprendizagem, a parte de analytics, de avaliação de resultados em treinamentos, ou seja, qual que é o impacto financeiro, de fato, de um treinamento, né? Quando você capacita as pessoas para determinado assunto, como que você consegue mensurar qual que é o valor financeiro disso? Então, eu acabei nessa busca por me especializar, entrei no mestrado em 2020 e agora, desde 2021, eu faço parte do SOF, que é o Serviço de Orientação Financeira da USP, da FEA, e que presta serviço para a comunidade e principalmente também para alunos e funcionários da USP. Acho que é uma iniciativa bem bacana. A gente vai falar bem rapidamente sobre ela e depois a gente vai mergulhar nesse mundo de finanças aí para dar alguns insights e a gente abrir a cabeça para alguns assuntos que a gente acha bem importante. Acho que é legal a Laís também se apresentar, ela faz parte da equipe, nossa estagiária consultora sênior, mas ela vai se apresentar. Bom, gente, eu sou a Laís, eu não tenho um currículo tão extenso quanto o do Alfredo, eu estudo administração aqui na FEA, entrei em 2019, sou de EDM Norte, faço parte da área acadêmica, né, de ACAD, assim, e sou estagiária no SOF também, e, assim, contem com a gente para o que precisar, assim. Vocês vão me encontrar também nos grupos de ADM, da FEA, então, conta com a gente. Perfeito. Acho que é um ótimo ponto que a Laís trouxe. De fato, a gente está querendo abrir os braços, né, e trazer mais gente para participar e também para ser assistida por nós. Então, a gente está super aberto a estar conversando, a estar sendo procurado. Eu vou compartilhar minha tela agora com vocês, para vocês irem acompanhando a apresentação. Beleza, gente. Então, vamos lá. Acho que o primeiro ponto aqui é algum recado inicial. Na verdade, quem já for muito rico mesmo, que não precisa entender de finanças pessoais, talvez não precise estar aqui. Brincadeiras à parte, eu acho que o ponto da gente fazer essa provocação logo no início é para a gente falar que a gente veio aqui para falar de finanças, mas não como um assunto chato, como um assunto formal. Pelo contrário, a gente veio aqui para falar de finanças com o objetivo de popularizar a educação financeira. Esse é o nosso trabalho no SOF, esse é o nosso grande propósito e, de fato, a gente quer desconstruir isso, né? Eu até vou começar falando numa coisa que foi muito engraçado, que a gente gravou uma reportagem para o jornal Fala Brasil, e aí quando eu mandei para alguns amigos meus, eles mandaram e falaram assim, nossa, você nem para prender seu cabelo, você vai aparecer com esse cabelão aí, parece que você fez voto de pobreza e tudo mais. E, na verdade, é como a gente cria alguns vieses, né? E a gente cria alguns vieses, alguns estereótipos e a gente faz alguns julgamentos. E, na verdade, é contra isso que a gente quer falar. Inclusive, a gente vai falar sobre alguns vieses cognitivos na parte de economia comportamental. Bom, então o primeiro ponto é que nosso objetivo, de fato, não é dar uma aula bem técnica sobre finanças, a gente tem 1 hora só, então a ideia é a gente fazer provocações para vocês levarem por esse período e muitas dessas dúvidas vocês responderem ao longo dos anos que vocês estiverem aí na faculdade, na graduação. Ou seja, não é uma aula que a gente vai sair com todas as respostas, pelo contrário, a minha ideia aqui é que a gente saia com mais perguntas. E, como a Laís falou, a gente está à disposição para ir sanando essas dúvidas.
seja pelo chat, que quando eu estiver falando, a Laís vai estar acompanhando o chat, quando a Laís estiver falando, eu vou estar acompanhando no chat, e também no final a gente vai disponibilizar um tempinho para a gente conversar. Acho que a ideia aqui, de fato, é que seja uma conversa. Então, a gente vai disponibilizar o material por e-mail, a gente vai ter a gravação de tudo que a gente tem mostrado aqui para acompanhar mais tarde. E um ponto que eu acho que é super legal é que a câmera aberta ela é super bem-vinda, né? Eu acho que a gente não é obrigatório, pelo contrário, mas a ideia é a gente ter cada vez mais interação. Então, se eu puder estar vendo vocês em alguns momentos, acho que vai ser bacana e vocês podem me interromper a hora que for para fazer perguntas. Então, pode perguntar pelo chat, pode deixar para o final, mas também pode abrir a câmera e conversar, que esse seria o mundo perfeito. E aí uma dica para mim mesmo, que era não esquecer de começar a gravar, porque eu sempre acabo esquecendo quando a gente faz alguns atendimentos. E a Laís depois quer me matar, quando eu esqueço de gravar. Bom, falando então da nossa agenda para hoje, a gente vai apresentar rapidamente o Serviço de Orientação Financeira da USP, para vocês também entenderem um pouco de como que a gente atua. A gente vai falar usando a expressão inteligência financeira como uma competência individual para as organizações, inclusive. A gente também vai falar da economia comportamental como um ponto de partida, né? Então, a gente vai trazer algumas discussões sobre o que é esse modelo racional em que a economia foi criada, né? Foi assentada em cima de algumas premissas de que o ser humano é um ser totalmente racional e toma as melhores decisões, mas a gente sabe que na prática não é assim. E quando a gente olha para a inteligência financeira, para finanças pessoais, a gente entende que é por aí que a gente começa, porque é de fato onde a gente vai analisar a tomada de decisão. Depois a gente vai falar um pouco de planejamento financeiro, que de fato é das ferramentas que a gente tem para finanças pessoais. Planejamento financeiro, ela é a mais eficaz, ela é a mais importante, e a gente vai ensinar para vocês o porquê que ela é o mais importante, quais os pontos que a gente tem que ir considerando para isso. A ideia também é falar um pouco sobre produtos financeiros e user experience, ou seja, qual que é a relação, né, de produtos financeiros com user experience. Então, é uma coisa que a gente tem falado muito no mercado, que é a questão de oferecer o melhor produto para o cliente naquele momento. Então, são duas coisas que são super relevantes para a gente estar falando. E, por fim, a ideia é que a gente tenha um espaço para dúvidas. Então, eu vou passar rapidamente por esses assuntos, por esses tópicos, e depois a ideia é que seja uma conversa, e aí a gente vai falando até o tempo que vocês tiverem dúvidas, a gente está aqui para isso. Legal, então a gente vai começar então falando um pouquinho para vocês do software, até para poder contextualizar um pouquinho da realidade nossa aqui dentro. Bom, gente, então o SOF é um projeto de extensão. Hoje o professor Zé Carlos, né, que está chefiando o projeto, ele é o professor de economia. E a gente trata alguns assuntos aqui no SOF, né, de orientação financeira. Então, seja planejamento para aquisição de bens duráveis e imóveis, planejamento orçamentário doméstico e patrimonial, poupança e investimento para diversas finalidades. Tem gente que vem para a gente falar, eu gostaria de juntar um dinheiro para ficar um tempo sem trabalhar, para concentrar só nos estudos, não precisa ser sempre, então já atendemos esses casos. Então, investimentos em previdência privada e aposentadoria, a gente também orienta nesse aspecto. Quitação de dívidas, hoje em dia a gente atende bastante pessoas nesse sentido também. E seguros, né? Também. Pode passar. Pode passar. Desculpa, tá lá travado. Sem problema. E a gente tem, assim como toda empresa, né, o software, apesar de ser um projeto de extensão, a gente também tem nossa missão, visão e valores. Então, nossa missão é transmitir o conhecimento financeiro adquirido academicamente pelos alunos da FEA para a comunidade. Então, é uma forma, né, de passar tudo que a gente aprende aqui dentro da FEA, que é muita coisa muito rica, para a comunidade, né? É uma forma da FEA devolver um pouco o que a comunidade acredita e deposita até financeiramente na gente, né? Por meio de impostos, enfim. A visão é ser um canal de referência em orientação financeira que impacte cada vez mais pessoas, popularizando a educação financeira.
E os valores, né? Integridade, responsabilidade, acessibilidade, compromisso, enfim, vários valores que são chaves para esse projeto acontecer, né? Então, essa é uma visão geral do SOF. Pode ir, Alfredo. Legal. Bom, falando então um pouquinho sobre inteligência financeira, quando a gente pensa em finanças pessoais, e aí eu queria que vocês escrevessem um pouco no chat aí, compartilhassem com a gente, qual que é o primeiro pensamento que vem na mente de vocês quando a gente fala de finanças pessoais? Vou deixar aí uns 10, 15 segundos para vocês escreverem. Qual que é a primeira palavra que vem quando surge esse assunto? Então vamos lá, estou vendo aqui, ó, organização, planejamento, Excel, planejamento, guardar para o futuro, contas em dia, decisão, investimento, orçamento, boleto para pagar, gastos, estabilidade, planejamento, segurança, controle de gastos, planejamento, aposentadoria. Legal. Sabe o que mais a gente entende quando a gente faz os nossos atendimentos? O que mais a gente ouve, né, ou melhor, o que mais a gente percebe sobre quando a gente atende as pessoas, tô com medo. Por quê? Porque falar de finanças dá medo, né? Quando a gente olha para e talvez a gente tenha que sair um pouco da nossa bolha, né? Porque a gente tem que pensar que somos alunos de uma faculdade, a melhor faculdade do Brasil, e que a gente faz parte de uma bolha. Mas qual é o percentual que a gente representa disso, né? A discussão ela é muito mais profunda do que a nossa bolha. E inteligência financeira, a gente vai tratar aqui principalmente como uma competência individual necessária para o mundo VUCA, né? Que é aquele mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E para isso, para a gente desenvolver de fato essa competência individual, a gente precisa entender tanto os aspectos técnicos quanto os aspectos comportamentais. E isso envolve tanto o lado racional quanto o lado emocional. E, de fato, a gente vê pessoas com muito receio. Então, compartilhando com vocês um pouco da nossa experiência, quando as pessoas vêm falar com a gente sobre finanças, o início é muito travado. As pessoas elas não conseguem se abrir. Então, por vezes, a gente tem que contar um pouco até das nossas próprias experiências para a pessoa sentir que ela não está tomando decisão errada e que se abrir sobre finanças é super importante. Inclusive, um dos nossos das pessoas que passaram por nosso atendimento, eles falaram assim, eu me senti como se eu estivesse numa terapia financeira. E, de fato, para a gente é algo que faz muito sentido, porque a gente faz um primeiro encontro, ouve a pessoa, e depois a gente pensa em equipe, em algumas soluções, em algumas dicas, e depois a gente faz um segundo encontro para apresentar para eles essas opções. Mas por que falar de educação financeira, né? Por que falar de inteligência financeira? E aí eu trouxe alguns pontos para vocês que, para mim, me incomoda muito quando eu vejo essas notícias no jornal, né? Então, por exemplo, número de brasileiros com o nome sujo bate novo recorde. 63,2 milhões de brasileiros estão com o nome sujo, ou seja, estão inadimplentes de alguma forma. Foi uma reportagem que saiu em 2019, antes da crise. E olha que engraçado, porque a gente está falando de um número de brasileiros com nome sujo, só que a publicidade aqui é de um relógio. E existe uma economia comportamental por trás disso, né? Então, é muito engraçado. A gente está falando sobre nome sujo, mas, ao mesmo tempo, publicando bens que não são de necessidade básica. Mas, quando a gente começa essa discussão, vai muito mais além. Então, a gente começa a pegar alguns exemplos que aconteceram recentes, né? Ou que vamos falar um pouco desse mundo de pandemia. Então, por exemplo, essa notícia que saiu agora em abril, que pandemia fez surgir um novo tipo de inadimplente. Então, o que é esse novo tipo de inadimplente que eles estão falando? São pessoas que nunca estiveram endividadas e que agora estão endividadas e que não conseguem sair disso porque estão nesse período de crise
de pandemia e não conseguem arrumar outro emprego. Então, surge uma nova classe de inadimplentes. E aí, como tratar, né? Qual que é o modelo que vai tratar esse novo ciclo de crédito? Ou outras, né? Então, por exemplo, a gente vê mais de 60% dos jovens estão inadimplentes em BH. Ou então, com pandemia, percentual de famílias endividadas sobe. E aí, um ponto que é super importante para vocês levarem sempre na visão de vocês. Existe uma grande diferença entre inadimplentes e endividados. Eu sou uma pessoa que eu sou endividada. Por que eu sou uma pessoa endividada? Porque eu tenho um crédito imobiliário. Eu financiei um imóvel pela Minha Casa Minha Vida há 7 anos atrás e eu tenho essa dívida que eu vou carregar ela por 25 anos ainda. Isso quer dizer que eu sou inadimplente? Não, eu estou endividado, mas é um endividamento saudável, né? Então eu pago uma taxa de juros muito baixa, eu pago um valor de parcela que é muito abaixo dos meus rendimentos, então eu consigo me endividar de uma forma saudável, sustentável. Agora, quando a gente está falando de inadimplência, é super complicado, porque são pessoas que não tiveram dinheiro para honrar. Isso, consequentemente, faz com que elas paguem juros, paguem multa, paguem mora, e tudo isso vai se tornando uma bola de neve financeira que vai aumentando cada vez mais. E aí, um ponto que eu queria que vocês refletissem é essa notícia que saiu em janeiro, que fala assim: endividamento bate recorde em 2020, mas inadimplência recua. Ou seja, as pessoas estão mais endividadas e só que a inadimplência caiu. Quando a gente olha para isso, a gente fala, nossa, é uma ótima notícia, né? As pessoas talvez renegociaram suas dívidas, as pessoas estão cuidando das suas dívidas de uma maneira mais saudável. Então, a princípio, quando a gente olha para isso, para uma notícia dessa no jornal, a gente acha que é uma boa notícia. Só que, na verdade, tem alguns pontos muito importantes por trás disso. Por exemplo, por que essas pessoas, por que a inadimplência recuou? Um dos aspectos que a gente pode falar aqui é com relação ao estímulo que o governo colocou na economia. Então, a partir do momento em que inclui auxílio emergencial, inclui outras medidas para conseguir superar essa crise, ele está injetando mais dinheiro na economia. Então, aparentemente, parece que as pessoas estão conseguindo pagar as dívidas, mas elas estão só remediando e não está sendo atuado de uma forma preventiva. E foi muito legal. A gente participou de uma reportagem ontem que saiu no SPTV, no SP2, né, na parte da tarde, e que falava exatamente isso. Esse movimento ainda continua. Tem aumentado o endividamento, mas a inadimplência tem caído. E aí, na economia, a gente tem que tomar muitos cuidados, porque nem sempre algo que parece positivo é de fato positivo. A gente vai falar um pouco mais disso quando a gente estiver falando de PIB, e aí eu vou entrar um pouco mais com profundidade. E aí, trazendo isso para a realidade brasileira, né? Que, de fato, a melhor parte do Brasil somos nós, né? Os brasileiros, e alguns dados aqui que eu tive acesso quando eu trabalhava no Itaú, que era uma pesquisa que foi feita em parceria do marketing do Itaú com a Box 24, que falava o seguinte: 60% dos brasileiros nunca fala quanto ganha. E foi muito legal, porque uma vez eu dei um curso lá no Itaú mesmo, e a gente estava numa sala de aula, eu levantei a mão e falei, pessoal, escrevam no papel quanto que vocês ganham. E aí todo mundo foi lá e escreveu. E aí eu falei assim, bom, legal, todo mundo já escreveu, então agora quem gostaria de uma empresa, os salários são bem parecidos e ninguém levantou a mão, ninguém quis compartilhar quanto que ganhava. Além disso, 49% para não ficar triste. Se não fosse trágico, seria cômico, né? Porque a gente não pensa em dinheiro para não ficar triste. E um outro dado que também é super relevante, que é 46% dos brasileiros preferem nem olhar para o dinheiro porque acredita que está fazendo alguma coisa errada em termos financeiros. Eu, particularmente, acho que esse número é até maior do que isso, porque com todo mundo que eu converso, todo mundo tem medo, ninguém sabe qual que é o melhor investimento. E aí, quando eu saí da área de finanças, né, depois de 10 anos trabalhando nessa área e fui para o RH,
fui para a área de treinamentos, o pessoal me procurava e falava assim, Alfredo, aonde que eu invisto? Qual que é o melhor investimento para se fazer? Só que a gente, como alunos da FEA, nossa resposta mais clássica, né, que é a resposta clássica do economista, é depende. E por que depende? Porque depende de vários fatores. Depende de quanto tempo você quer deixar esse dinheiro parado, depende do momento da economia, do ciclo econômico. Então, a gente começou a observar muito isso, né? Depende do perfil, se a pessoa é mais conservadora, se ela é mais arrojada, ou até um perfil mais agressivo. E a gente começa a perceber que a economia ela é formada por ciclos. Então, por exemplo, hoje, né, investir em taxa de juros pré-fixadas talvez não seja o melhor negócio, porque existe uma expectativa que talvez as taxas de juros subam. Então, por que eu vou investir em algo pré-fixado se a ideia é que as taxas de juros subam? Ou melhor, né, lá atrás, sei lá, se a gente olhar para 10 anos atrás, quanto que representava a taxa básica da economia, a taxa Selic? Então, ela girava na casa dos 2 dígitos, né, de 15%, por exemplo, e que é um número que não é tão de tanto tempo atrás. A gente falar de uma taxa de 15%, 13% ao ano. Hoje, a gente vê que essas taxas começaram a cair, 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 cair. Aí, quem tinha pré-fixado naquela época se deu muito bem. Agora, quem tinha um título pós-fixado acabou se perdendo valor, né? E aí, de fato, você tem que modificar a sua carteira de investimentos, tem muito a ver com diversificação, e a gente também vai falar um pouquinho isso lá na frente. E aí um número também que para mim faz muito sentido, que é 97% dos brasileiros considera ter dificuldade em lidar com o próprio dinheiro. E isso é normal, inclusive, para a gente que atua nessa área, que trabalha isso. Então, eu conheci muita gente que trabalha em bancos. Até mesmo essas pessoas têm dificuldades, porque não entendem, de fato, qual que é o negócio. E aí tem esse quadro, que eu acho ele fantástico, que é por que o dinheiro é um tabu no Brasil. E aí ele fala que existe um acúmulo de tensão em 4 dimensões, né? Na dimensão individual, na familiar, no social e na cultural. E aí os sentimentos que quando você fala de dinheiro, né? Então as pessoas foram entrevistadas e quando você fala de dinheiro, o que você sente? As pessoas falaram medo, vergonha, tentação e culpa. Essas foram as palavras que mais saíram, porque é muito difícil falar de dinheiro no Brasil. Quando a gente está falando da esfera individual, que é o que eu sinto em relação ao dinheiro, me angustia. Então, eu prefiro não falar sobre isso. Quando a gente olha para a esfera familiar, a gente percebe que pouquíssimas pessoas na família têm alguma referência que possa se apoiar para poder falar de finanças. Então, a gente não fala de finanças quando a gente é pequeno, a gente não fala de finanças em casa, a gente não fala de finanças no ensino médio, e se a gente não está num curso de administração, economia, contabilidade, às vezes a gente nem fala de dinheiro na faculdade. A gente passa muito tempo sem falar sobre dinheiro. E isso é um dos grandes problemas do Brasil. Na esfera social, a gente percebe que as pessoas não sabem falar sobre dinheiro. E aí, quando a gente não sabe falar sobre o assunto, esse assunto nunca é um assunto de estar na roda. Enquanto a gente deveria estar, sim, discutindo isso, tomando cerveja e falando de maneira informal. Porque não é só quem usa terninho e tem o cabelo arrumadinho que tem dinheiro e consegue falar de dinheiro. Pelo contrário, a gente tem que todo mundo saber falar de dinheiro. E aí, na esfera cultural, né, a gente percebe que, até como uma forma de perpetuar esses ciclos, né, de dominação, a gente percebe que falar de dinheiro não é algo que é alimentado na nossa cultura. E é diferente isso, por exemplo, em outros países, como até a China, que ela é muito mais restritiva do que o Brasil em vários aspectos. Lá é muito normal falar de dinheiro, quanto que ganha. Nos Estados Unidos, a gente fala de dinheiro, quanto você recebe por hora. Fica até mais fácil você conseguir comparar quanto que o seu dinheiro está valendo, quanto que o seu trabalho está valendo ou não. E aí a gente pensa, então, na fórmula de vida financeira ideal, né? Qual que seria essa fórmula de vida financeira ideal? A gente pensa, não, então é só guardar, depois você acumula, você investe e depois você usufrui. Essa é a visão dos nossos avós.
lá atrás, né? Eles tinham uma visão linear e que isso funcionava para eles no momento em que era super escasso a riqueza. Mas hoje em dia, né? Será que a vida real continua sendo assim? Né? Será que é tão bonita a vida real ou não? Ou será que é aquele metrô lotado que a gente nem sabe direito onde a gente está? Então, a gente se aproxima, pensando numa forma de vida financeira real, numa visão mais cíclica, onde tudo isso está acontecendo simultaneamente. Você pode guardar dinheiro, você pode estar numa fase também de estar acumulando, você pode investir, você está usufruindo, e no meio disso tudo tem desemprego, tem faculdade, tem reforma, tem filhos, tem pandemia, e como tudo isso está conectado, né? Como que a gente lida com tudo isso? E aí a gente chega num ponto que o brasileiro ele sente viver constantemente aquela tensão entre duas lógicas que parecem ser inconciliáveis. Ou seja, uma visão mais lógica, né, onde tem uma perspectiva mais matemática, uma perspectiva mais linear, previsível, controlável, racional, versus uma visão mais emocional, que é aquela visão, ah, não, o dinheiro é meu, é uma visão mais íntima, né? O dinheiro, cada um lida com uma forma diferente. Ela não é linear, né? A gente não consegue ter uma visão completa e fluida disso. Mas, ao mesmo tempo, ela é mais orgânica, ela é imprevisível e ela simplesmente acontece. Você não racionaliza sobre isso. Então, a gente tem esses dois lados. E, na verdade, quando eu olho para essa situação, eu não vejo nenhum dos dois lados estando como corretos. E tem um ditado que, para mim, faz muito sentido, que é: a verdade está no meio do caminho. E eu olho para isso e falo, realmente, a verdade, né, para a gente parar de ser tão preocupados, né, de viver em tensão com relação às nossas finanças, a gente tem que encontrar esse meio termo. Até porque, não sei se vocês já passaram por isso, mas quando eu estava fazendo economia, ou quando eu faço administração, agora que eu estou fazendo ADM, todo mundo fala assim, ah, você é economista, você é de exatas. E, na verdade, não é totalmente humanas, né? Só que as pessoas olham para isso e falam, não, economia envolve matemática, então é exatas. E a gente já começa a ver daí que o gap é muito grande. E aí a gente entra, então, na parte de economia comportamental, que é como que se dá, de fato, a nossa tomada de decisão. Então, a economia comportamental, ela vai começar a olhar para esse lado, vai falar, olha, a economia, ela não é tão racional assim, né? Os seres humanos, eles não tomam decisões tão racionais. Então, é um pouco do que a gente vive aqui, né? Esse mês vou economizar, chega de dívidas, luzinhas não mais. Aí, alguns dias depois, a gente já está lá comprando um monte de coisa, recebendo um monte de correios, aquela sensação gostosa de estar recebendo coisa em casa. Na pandemia, isso se intensificou ainda mais. Eu moro aqui num condomínio e tem umas meninas que moram aqui, e aí quando chega o correio, elas já saem na festa, assim, ah, vamos comprar, o que a gente comprou e tal, tal, tal. E, ao mesmo tempo, isso tem o lado bom disso, claro, não estou falando para a gente não consumir, pelo contrário, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que consumir de uma forma consciente do porquê que a gente está consumindo. E aí é quando a gente entra de fato nessa parte de como que eu acho que é a economia e como que é a economia. Então, de um lado, a gente tem a economia tradicional, que considera, né, a teoria da utilidade esperada. Então, é quando a gente volta lá atrás, os primeiros pensadores, né? Então, Adam Smith, enfim, a gente começa a olhar como que as decisões elas são racionais, consistentes e sempre buscando a otimização. Ou seja, a gente usa a racionalidade como um ponto de partida. Mas, na verdade, o que a gente tem estudado é que existem várias outras teorias que explicam a economia. Uma dessas teorias é a teoria da perspectiva, por exemplo, do Daniel Kahneman, que foi um psicólogo ganhador do Prêmio Nobel de Economia, e que ele fala que não, que essas decisões elas são relativas, dependem das suas experiências passadas, dependem dos vieses que você possui. Então, essa decisão ela pode ser diferente para cada uma das pessoas. Ou seja, a maneira como a gente percebe os dados, né, como a gente percebe o ambiente à nossa volta, vai influenciar as nossas escolhas e vários fatores podem nos influenciar. E mais do que isso, não é nem que podem nos influenciar, eles vão nos influenciar. A questão é que a gente precisa saber como que a gente está sendo influenciado. Por quê? Porque a nossa racionalidade ela é limitada. A gente não consegue
tomar sempre as melhores decisões, até porque as melhores decisões têm um caráter subjetivo e não um caráter objetivo, como a teoria da utilidade esperada tratava, onde sempre a gente olhava o custo-benefício e o quanto que isso estava agregando de valor, sem considerar que cada pessoa é diferente e absorve de formas diferentes. E aí a gente entra, então, na diferença entre o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 e o sistema 2, na verdade, ele não está relacionado com partes específicas do nosso cérebro que tomam a decisão. Na verdade, o sistema 1 e o sistema 2, ele está totalmente relacionado, né? Então, tem partes que são do nosso cérebro, ainda está sendo muito estudado isso pela neurociência, mas não é o caso da gente entrar nesse nível de detalhe. Aqui o ponto importante é a gente entender que a gente tem duas formas de pensar. Uma que ela é mais rápida, mais intuitiva, mais reativa, é como se fosse o nosso piloto automático. É a parte do cérebro que a gente usa para responder quanto que é 1 mais 1. Quando a gente olha para esse sistema 1, imagina o seguinte, sabe quando você está dirigindo um carro e você chega na sua casa e você nem sabe como que você chegou lá, é que você ligou o seu piloto automático. Por quê? Porque você já absorveu tanto esse conhecimento, esse caminho, que o seu cérebro ele permite você pensar em outras coisas ao mesmo tempo e conseguir exercer aquela atividade. É como se a gente estivesse andando, né? Então, hoje, quando a gente vai andar, a gente está usando o sistema 1. E esse sistema 1, ele foi um dos sistemas que mais se desenvolveu, né? Ele se desenvolveu primeiro a gente como ser humano. Então, fazendo uma recapitulação, né, tem um livro que acho que alguns de vocês já devem conhecer, que é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Ele narra, né, toda a história da humanidade, como que foi formado os seres humanos, e ele fala que o sistema 1 foi o primeiro sistema que surgiu na gente, onde a gente tinha que tomar decisões rápidas, porque a gente estava sempre em ambientes de incerteza, de alimentos escassos, então a gente estava sempre buscando trabalhar de uma forma mais agressiva em relação ao ambiente, né? A gente sempre teve medo e isso foi desenvolvendo esse nosso lado reativo. Já o sistema 2, ele é o contrário, ele é um sistema mais devagar, ele é aquele sistema nosso analítico, quando a gente para e pensa e respira, ele é mais ponderado, ele é como se fosse o nosso freio de mão, né? Ele fala, opa, calma, tem alguma coisa errada, vamos tentar identificar o que é. E se eu perguntar para você quanto que é 37 vezes 49, você parar para, de fato, começar a observar, a tentar resolver essa conta, você vai estar usando o sistema 2. Como que a gente sabe que você está usando o sistema 2? Existem vários indícios, né, físicos, inclusive, da gente estar utilizando o sistema 2. Por exemplo, as pupilas, né? Então, as pupilas, elas dilatam, você começa a fazer mais força para pensar, enfim. E os dois, eles são super importantes. Na verdade, muita coisa acontece aqui no sistema 2 e depois vai o cérebro manda para o sistema 1. Então, por exemplo, quando você está aprendendo a andar, a gente está utilizando o sistema 2. Depois que a gente aprendeu, isso se tornou automático, a gente passa a utilizar o sistema 1 para exercer essa ação. E aí o ponto mais importante para a gente falar sobre economia comportamental é a gente falar sobre vieses cognitivos. O que são esses vieses cognitivos? Eles é como se fosse um padrão de distorção de julgamento que acontece em situações particulares, levando a um julgamento pouco acurado ou a uma interpretação ilógica. O que isso significa na prática? Significa que a gente cria um preconceito, né? A gente cria uma imagem sobre determinada situação e essa imagem ela está distorcida. E por que essa imagem ela acaba sendo distorcida? Né? Por que a gente fala que o ser humano ele é míope? Porque o nosso cérebro ele é limitado. E aí existem alguns pontos, eu só trouxe esses 4 pontos, mas existem vários que dificultam a nossa percepção, né? Dificultam a nossa interpretação lógica sobre os acontecimentos. Um dos pontos é em relação ao excesso de informação. Quando a gente tem muita informação, o nosso processamento fica mais lento, fica mais devagar, a gente tende a escolher caminhos mais rápidos para a tomada de decisão.
ou quando tem um significado insuficiente, ou quando tem uma necessidade de ação rápida e uma memória e a nossa memória limitada. E aí, quando a gente tem, dentre esses pontos, dentre esses aspectos surgindo, a gente fica com, a gente toma decisões precipitadas. E a gente começa a perceber que, por exemplo, o marketing, às vezes, ele usa disso, ele usa dos nossos vieses para colocar nudges, que são como se fossem aqueles empurrões para a nossa tomada de decisão. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de necessidade de ação rápida. Quando você está num site e você vai comprar, né, você está pesquisando algumas coisas e aparece aquele reloginho do lado dizendo que aquela oferta vai acabar. Eles estão atuando nesse nosso viés aqui, né, no viés da gente, putz, está acabando, então preciso comprar rápido, é uma promoção. E aí a gente acha que a gente precisa tomar uma decisão rápida e a gente faz algo enviesado. Já partindo para o mercado financeiro, né? Então, agora saindo dessa parte comportamental e indo para a parte mais técnica da inteligência financeira, tem uma frase do Warren Buffett que para mim é fantástica, que ela fala: o mercado de risco é uma enorme fonte de transferência de riqueza dos apressados para os pacientes. Mas o que isso quer dizer na prática? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, para a gente dar uma rápida discutida nisso. Primeiro ponto que a gente tem que entender é que as pessoas, elas estão em fases diferentes, em momentos diferentes da vida. Então, enquanto algumas pessoas, por um lado, elas têm uma sobra de recursos financeiros, existem outras pessoas que necessitam de recursos. E aí é justamente nessa relação de tomadores com investidores que o mercado financeiro atua. Então, se a gente tem pessoas que têm uma sobra de recursos, uma sobra de riqueza, por conta de um determinado momento de vida que eles estão vivendo, ou eles trabalharam, né? Ou seja, o esforço deles gerou riqueza e eles souberam acumular, eles souberam guardar, e hoje tem uma sobra de recursos financeiros, ou pode ser uma herança, pode ser um outro momento, mas de um lado a gente tem tomadores que necessitam de recursos, e que são os endividados. Então, o mercado financeiro, e principalmente os bancos, que foram a primeira instituição que conseguiu dar essa segurança para essa relação, é o que permite a intermediação financeira. Então, não é que você é tomador ou que você é investidor. Na verdade, você está investidor e você está tomador. Depende, e você pode ser os dois ao mesmo tempo para produtos diferentes. Então, o tomador, o que acontece? Ele pega dinheiro emprestado com o banco e ele devolve esse dinheiro acrescido de juros. Como ele faz isso? Por meio de produtos de crédito, ou seja, empréstimo pessoal, rotativos, financiamentos. Então, olhar para essa parte aqui da equação, né, sobre finanças pessoais, é super importante, porque a gente está falando de qual é a melhor forma de se financiar. Né? O rotativo, por exemplo, é bom, né? Você pagar, você entrar no rotativo do cartão de crédito, do cheque especial, ou esses são as formas mais caras de você se endividar? E do outro lado, a gente tem a questão dos investidores, que eles colocam dinheiro nas instituições e o banco paga essa rentabilidade, né? Devolve o dinheiro acrescido da rentabilidade, que na verdade também é uma forma de juros, mas a gente chama de rentabilidade para poder diferenciar esses dois momentos. E aí existem alguns produtos de captação ou produtos de investimento, poupança, CDB, fundos de investimento. E cada vez mais a gente começa a perceber que tem uma série de produtos financeiros. Por isso que a gente até brinca, às vezes, falando que são commodities, né? Os produtos, eles são muito parecidos. Um CDB de um banco, né, no Santander, no Itaú, no Bradesco, são muito parecidos. A poupança, a mesma coisa. Enfim, tem uma série de regras que regula esse mercado financeiro. E aí, por um lado, a minha questão que eu fico pensando muito é: será que os bancos ainda são os únicos intermediadores financeiros? E aí a gente sabe que não. A gente percebe que em outros países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, cada vez menos os bancos exercem esse papel de assumir o risco, né? Porque, teoricamente, existe um risco aqui desses tomadores não fazerem o pagamento do que eles devem. Então, e ao mesmo tempo, os investidores precisam receber.
Então, se o banco pegou dinheiro com os investidores e emprestou para os tomadores, e os tomadores não pagaram de volta, os bancos necessariamente eles precisam pagar os investidores. E aí que está o negócio do banco. O banco ele sabe administrar riscos. O negócio do banco é calcular riscos. Eu trabalhei durante 2 anos na área de risco de crédito e, de fato, o que a gente fazia era cálculos para entender qual que era a probabilidade de default, ou seja, qual que era a probabilidade desse cara não pagar. Até porque a gente precisa, dada a taxa que esse cara vai pagar, a gente precisa provisionar o quanto que vai ser de perda. Então, no Brasil, por exemplo, que é um dos países que tem a maior inadimplência do mundo, a gente percebe que as taxas de juros também são elevadas. Ou seja, a gente viu que a taxa de juros básica da economia veio caindo muito nos últimos anos. Mas por que a taxa de empréstimos não caiu na mesma proporção? Porque ainda existe uma inadimplência muito alta no Brasil. E é até mesmo uma questão cultural. Mas voltando ao assunto dos bancos, o que é importante a gente perceber aqui é que isso está mudando. E cada vez mais a gente tem que observar isso. Porque a gente passou por cooperativas de crédito que faziam isso, a gente passou por corretoras, por distribuidoras de títulos e valores imobiliários, e agora cada vez mais a tecnologia tem exercido esse papel. A gente tem, de um lado, tomadores que já podem emprestar dinheiro diretamente para investidores por meio da tecnologia. O ponto é, quem vai assumir o risco? Então, os bancos hoje e as instituições financeiras, elas estão preparadas para assumir esses riscos, mas a tecnologia vem cada vez mais juntando essas duas pontas, e por isso que a gente fala que o futuro do mercado financeiro ele é muito incerto. Tudo que a gente tem passado, né, essa revolução digital que a gente tem visto, tem impactado muito, tanto o mundo da educação quanto o mundo financeiro. E aí, de fato, né, então como que o banco ganha dinheiro? Considerando os juros que ele cobra dos tomadores, menos o que ele paga aos investidores, de spread bancário é a versus longo prazo. Então, se um tomador, se um investidor, ele coloca um dinheiro ele investe no curto prazo, o banco só pode investir no curto prazo. Já se o investidor faz um investimento de longo prazo, ele pode emprestar com maior flexibilidade para os tomadores. Então, o negócio do banco é sempre também fazer o casamento do que são produtos de investimento de curto prazo com produtos de crédito de curto prazo. Então, por isso que existe uma série de produtos financeiros, um específico para cada momento. E aí, aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar muito sobre vale a pena investir na poupança? E a resposta clássica é não, né? Eu concordo, não estou discordando dessa opinião, porque de fato investir na poupança nem pode falar que é um investimento, mas ao mesmo tempo tem que se tomar alguns cuidados e entender o que está por trás disso. Por exemplo, quando você investe em uma poupança, né, quando seu dinheiro fica lá parado na poupança, o banco ele pode emprestar 65% para crédito imobiliário. Só que só para essa linha de crédito, que é uma linha que é barata, perto das outras. 30% é recolhimento de compulsório pelo Banco Central, 5% é um excedente para ajustes. Ou seja, o banco, quando você investe em poupança, ele só pode investir 65% daquele valor e somente em financiamento imobiliário. Então, existe um esforço grande em fazer algumas mudanças. Por exemplo, ao invés de investir na poupança, investir no CDB. Por que que para os bancos também é melhor, né, investir em CDB? Porque 31% é recolhimento pelo Banco Central e 69% o banco pode emprestar como ele quiser. E aí ele pode emprestar numa taxa de juros mais elevada e ganhar mais dinheiro em relação a isso. Então, né, o ponto dos financeiros
tem que entender o que está por trás, né? Quais são as premissas daquele produto financeiro. E aí, entrando um pouco mais a fundo, né, a gente vê cada vez mais a discussão sobre crescimento econômico, ou seja, sobre o PIB. E aí, eu tenho algumas ressalvas com relação ao PIB, porque o PIB ele é uma métrica quantitativa, mas não necessariamente é uma métrica qualitativa. E aí os governos, né, a política usa disso como o padrão de qualidade. Então, o que é o PIB? Né? O PIB é a equação que é formada por tudo que é consumido, pelo que é investido, mais os gastos do governo e mais a relação líquida entre exportação e importação. Ou seja, tudo que foi consumido pelas famílias, investido pelas empresas, gasto pelo governo, vai aumentar o PIB. Ou seja, se o governo está gastando mais dinheiro, está aumentando o PIB. Isso é bom para a economia? Não necessariamente, porque quando você infla a economia, você vai gerar inflação, né? Porque vai ter mais dinheiro rodando na economia e isso vai diminuir o poder de compra. Ou quando a gente vê o governo estimulando o consumo como uma medida para aumentar o crescimento econômico, a gente também vê que isso vai gerar alguns impactos. Então, olhando para esse dado, né, mais ou menos 60% do PIB, ele vem do consumo. E a gente vê como no Brasil isso é complicado, porque desde a época de Keynes, né, ele já falava da importância de, além de fazer uma regulação, né, que o papel do governo está mais focado na regulação do sistema econômico, mas também na questão de você não estimular a economia pelo consumo, porque isso você está estimulando a inflação junto. Então, existem outras possibilidades que você poderia investir, por exemplo, em tecnologia, para que as empresas tenham mais produtividade. E quando a gente fala de política, a gente está falando de política monetária, cambial e política fiscal, que são as formas que o governo tem de intervir na economia, ou seja, pela taxa de juros, o compulsório ou a negociação de títulos, uma política cambial, que é a negociação de dólares, e política fiscal, que é os impostos. E a gente vê as pessoas não mexendo, né, a política não atuando na política fiscal, porque de fato gera um impacto negativo para os partidos. Falando então um pouquinho de planejamento financeiro, o que é muito importante a gente observar? Então, quando a gente fala de um planejamento financeiro, ele tem uma relação muito forte com a parte de economia comportamental. E por que isso? Porque planejamento financeiro é chato fazer. Não adianta a gente olhar e falar assim, meu, é chato você fazer o acompanhamento das suas finanças? Porque dá um trabalho, você tem que ficar toda hora. E por que é tão ruim isso? Porque toda vez que a gente está gastando dinheiro, por mais que a gente fique feliz de estar comprando, quando a gente está fazendo quando a gente está gastando de fato, né, quando está acontecendo a despesa, isso é fisicamente doloroso para o ser humano. Já tem vários experimentos que comprovam que gastar dinheiro dói para a gente, né, fisicamente. E isso faz com que a gente está resgatando essa dor. Então, as pessoas acabam caindo em desuso. Só que essa, na verdade, é a ferramenta mais importante que a gente tem. Porque, de fato, quando a gente tem, primeiro, uma categorização, né, das nossas receitas e dos nossos custos, a gente consegue entender melhor para onde que está indo o dinheiro. Quando a gente junta isso com o nosso histórico, permite a gente fazer análises melhores. Então, se os nossos gastos, né, os custos e as receitas estão categorizados e você tem uma informação histórica, você consegue fazer algumas análises preditivas para saber para onde você está indo, quanto de dinheiro você vai ter em determinado tempo, e isso vai ajudar na tomada de decisão. Então, é super relevante e a ferramenta mais importante que a gente tem é, de fato, o planejamento financeiro. E aí, quando a gente fala disso, a gente pensa já logo no nosso tripé da organização financeira, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica. Para a pessoa jurídica, esses demonstrativos, né, esses relatórios contábeis, eles são obrigatórios. Para a pessoa física, não. Mas é super importante você entender por que para a pessoa física também é importante. A gente fala cada vez mais que a gente é a nossa própria empresa. E se a gente é a nossa própria empresa, a gente precisa entender três aspectos fundamentais.
O primeiro é a DRE, demonstração de resultado de exercício, que é você analisar qual é o lucro que você teve. E você, como pessoa física, tem essa relação. Então, se você tem um trabalho, tem receita, talvez de um trabalho, ou de alguns trabalhos, ou de alguns serviços que foram feitos, você tem uma receita. Ao mesmo tempo, você tem os custos e também paga impostos. Então, quando você cria um DRE para você, você está colocando as suas receitas, os seus custos e vendo qual foi o seu lucro, pessoa física, o lucro da sua empresa, que é você mesmo. O fluxo de caixa são todas as entradas e saídas. Ou seja, você precisa saber se você vai ter dinheiro para pagar a sua conta de luz no dia 13. E se não tiver dinheiro, o que você vai fazer? Qual vai ser a alternativa que você vai arrumar? Então, ter controle do seu fluxo de caixa é super importante, principalmente se você está em períodos mais instáveis. Agora, depois de um tempo, quando você já está consolidado, não precisa ser feito totalmente, porque você tem um caixa maior do que os seus gastos. Claro, você tem que observar se o seu dinheiro está investido, aonde está investido, qual que é a liquidez desse serviço. E, por fim, o balanço patrimonial, que, na verdade, o balanço patrimonial, ele é a relação dos seus patrimônios, de quanto você tem de ativos e quanto você tem de passivos. Ou seja, quando você olha para a sua vida como um todo, o que está te dando, te trazendo benefícios financeiros e o que te extrai esses benefícios financeiros. Então, na pessoa física, apesar de não ser obrigatório, é super recomendável que você tenha esses 3 acompanhamentos. E de uma maneira muito fácil de fazer, né? Não precisa fazer ele muito controlado. Você vai perceber que no começo cada vez é um pouco mais difícil, mas com o tempo vai passando, vai ficando mais fácil, e depois de algum tempo, quando você já estiver estruturado, isso não precisa ser para sempre. Você já aprendeu o que precisava aprender e continua seguindo em frente. Quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente gosta de falar dessas 4 etapas, né? Então, a parte de fundação, acumulação, manutenção e distribuição. O que seria isso, né? Então, a primeira etapa é quando você está estabelecendo as bases para a criação de riqueza. Qual que tem que ser o seu foco nesse momento? Em se capacitar, em empreender, em desenvolver algumas habilidades que são necessárias para você. Depois, você vai ter um período de acumulação, que é quando você utiliza suas habilidades para geração de renda cada vez maior. E o seu foco é aumentar o patrimônio. Depois de um tempo, quando você já acumulou um certo capital, você tem a fase de manutenção, que é quando você faz o usufruto do seu patrimônio, tem uma maior estabilidade do seu padrão de vida, e que o seu objetivo é meio que preservar aquela riqueza acumulada e dar continuidade à sua vida. E no final, que é a distribuição, é pensar, né, na sucessão patrimonial, para quem que você vai deixar a sua herança, enfim, qual que vai ser a transferência de riqueza para indivíduos e entidades. E eu gosto muito de separar essa relação entre poupar e investir, porque são coisas muito diferentes. Quando a gente fala de poupar, é a nossa relação custo versus receita. Ou seja, quanto que a gente tem que poupar para caso de urgência, né? Ou quanto que eu tenho que investir mensalmente, mas quanto que eu tenho que juntar para minha aposentadoria. Então, você começa a pensar em investir, mas antes disso, você tem que fazer uma acumulação. E a pergunta aqui é, né, o que você vai fazer para o dinheiro trabalhar para você? Já o investimento, ele é a segunda parte, que é quando você começa a olhar o seu perfil de investidor, qual que é o seu apetite pelo risco, se tem algum horizonte de resgate, né, um prazo de maturação. Tem a questão dos impostos, de imposto de renda, imposto sobre operações financeiras, quais os tipos de investimentos, se é renda fixa, variável, quais os indexadores que a gente tem que olhar. Então, investir, ele é mais complexo. Mas será que eu preciso, né, já ter todo o conhecimento para investir logo de cara? Não. O importante é você começar poupando, ter um dinheiro acumulado, e você vai perceber que quando você tem pouco dinheiro, não tem muita diferença entre poupar e investir, né? Se você colocar R$100 na poupança e R$100 no investimento em ações, por exemplo, a rentabilidade absoluta deles não vai ser tão diferente. Então, aqui é aquela fase que você se preocupa com o seu custo,
diminuir seus custos e aumentar a sua receita. E depois, sim, você vai entrar num movimento de entender quais são os melhores investimentos para cada ciclo econômico. Beleza, mas a pergunta é, de quanto que a gente está falando, né? Eu falei para vocês que existe uma diferença entre poupar e investir, né? Que no início da nossa fase de acumulação, a gente não precisa se preocupar tanto em investir, qual que é a taxa de juros que a gente está recebendo, qual que é a rentabilidade. Mas isso chega em algum momento que é super importante. E eu trouxe esse quadro aqui para vocês, que é um gráfico que eu acho fantástico, mudou minha vida depois que eu vi esse gráfico, que ele fala o seguinte: imagina para você juntar 1 milhão, né, e você vai demorar um período de 30 anos para juntar 1 milhão. Como que acontece esse acúmulo de capital? Então, aqui, só para efeitos de comparação, é como se você estivesse guardando R$ 1.000 por mês com uma taxa de juros de 6% ao ano. Só para a gente facilitar um pouco do nosso cálculo aqui. Então, imagina o seguinte, para você juntar os seus primeiros R$ 100.000, você vai demorar 6,95 anos, juntando R$ 1.000 por mês, numa taxa de juros a 6% ao ano. Isso quer dizer que 84% foi o que você guardou de dinheiro e 16% é o que rendeu. Quando a gente chega no segundo, dos 100 mil para os 200 mil, esse período ele cai para 4,100 mil, só que você faz isso num prazo bem menor. Por quê? Porque 41% é rendimento e 59% é o que você guardou. E a partir daqui é quando começa a acontecer a mudança de fato, a partir dos R$ 200.000. Por quê? Porque você, dos R$ 200.000 para os 300 mil, você demora só 3,82 anos, sendo que o rendimento já é maior do que o quanto você poupa. Então, aqui, o quanto você está investindo de fato, né, ele se torna maior do que o quanto que você está poupando, quanto está guardando de recursos. E daqui para frente, ele continua, né, cada vez mais diminuindo o prazo para você juntar R$ 100.000. E quando você chega aqui dos R$ 900.000 para 1 milhão, você demora somente 1 ano e meio. E por que isso? Porque o rendimento foi de 82%, enquanto a poupança, né, o quanto você poupou de dinheiro, representou só 18%. E aí, para mim, de fato, ficou tangibilizado como que o dinheiro trabalha para a gente. E quanto mais a gente tem, mais o dinheiro vai trabalhando. Uma outra forma de enxergar isso também é por esse gráfico aqui. Então, de um lado, a gente tem os gastos mensais e aqui a gente tem as nossas receitas mensais. Então, por exemplo, nesse caso que está grifado, a gente tem uma renda de R$ 14.000. Em contrapartida, a gente tem um custo mensal. A pessoa vai demorar 24,3 anos para se aposentar. Então, guardando R$ 14.000 e gastando R$ 10.000, ela vai demorar 24,3 anos para se aposentar. O que é o se aposentar? É você formar um patrimônio 25 vezes maior do que os seus gastos mensais. Eu vi que tinha alguém que levantou a mão que queria fazer alguma pergunta. Quer fazer Oi, a pergunta sou eu. Tudo bem? Deixa eu só perguntar uma coisa, que eu achei muito interessante o gráfico anterior. E só que assim, quando você vê alguns especialistas falando da questão da diferença entre a poupança e investimento, né? A gente ouve muito eles falarem, por exemplo, assim, a questão do histórico de confisco das poupanças, né? E muito, de certa forma, assim, um certo terror psicológico falando que, poupar você não vai estar ganhando tanto quando investindo, né? E aí eu queria, se pudesse falar um pouco dessa questão, assim,
Eu sei que não é assim todo e qualquer momento que o governo vai confiscar as poupanças das pessoas. Mas provavelmente, se ele tiver que fazer isso novamente, ele vai fazer com as poupanças e não com os investimentos das pessoas, enfim. E aí queria perguntar um pouco mais sobre esse risco, porque é o meu maior medo na questão de ficar, tipo, juntando dinheiro na poupança, sabe? Perfeito. Acho que é um ponto importante sobre isso, que na verdade é mais um dos vieses que colocaram na gente, né? Sobre a apropriação da nossa poupança pelo governo. Isso aconteceu uma vez e foi bizarro, né? O resultado disso. Teve impeachment, teve uma série de coisas. Então, hoje em dia, eu não acredito que nenhum governo mais faria isso. Hoje os governos eles perceberam que existem outras ferramentas, né? Tanto uma política monetária de aumento de taxa de juros, câmbio, até mesmo os impostos, mas confiscar a poupança a pessoa pode ter certeza que a pessoa vai sofrer o maior impeachment da vida, né? E então eu acho muito difícil acontecer isso, acontecer do governo confiscar qualquer tipo de investimento. Estamos sujeitos a esse risco? Sempre estaremos, né? Não tem jeito, mas não acredito que o governo faria isso na poupança. E por que o governo ele faz isso na poupança e não nos outros produtos, né, de investimento? Ele faz isso porque na poupança é onde está concentrada o maior acúmulo de capital. Se eu não me engano, eu preciso dar uma olhada melhor nessa informação, mas a poupança no Brasil representa mais ou menos 90% do que é investido. Então, quando a gente olha para isso, o governo ele vai atuar na poupança não porque é um produto que ele pode fazer isso. Porque se ele pode fazer na poupança, ele pode fazer em qualquer produto. Mas é porque é onde ele vai conseguir pegar a maior parte do dinheiro de onde as pessoas estão investindo. E mais do que isso, quem que investe em poupança? É a classe mais baixa. E aí ele não impacta a elite, né? Então, a gente tem que ver, sempre olhar o por Com detrás certeza, esse é o disso. ponto principal. Exatamente. Então, e aí quando eu respondo sobre, quando eu penso na poupança, eu não acho que você não deveria deixar dinheiro na poupança com medo desse dinheiro ser confiscado, porque isso não deve acontecer, acho muito improvável de acontecer, mas poderia acontecer para qualquer produto. O que eu recomendo é não deixar o dinheiro na poupança, é porque a poupança não tem uma boa rentabilidade. Quando a gente olha para a poupança, a gente percebe que, primeiro, que tem aquela questão de se você não ficar um mês com o dinheiro, você perde a rentabilidade. Então, isso é ruim, né, para o investimento. E os outros investimentos, hoje, por exemplo, investir num multimercado, em ações, vale muito mais a pena do que investir em renda fixa, dado o cenário da economia. Então, mesmo se você tivesse R$ 1.000, eu não falaria para você guardar na poupança. Eu falaria para você fazer outros tipos de investimento. Claro que eu teria que entender qual que é o seu perfil, qual que é o seu momento de vida. Agora, eu tenho dinheiro na poupança? Às vezes eu deixo um dinheirinho na poupança lá, melhor do que deixar na conta corrente, mas de quanto que eu estou falando? Estou falando de R$ 1.000, né? R$ 2.000, que é um dinheiro que, se eu colocar tanto na poupança quanto num fundo de investimento, ele não vai render muito mais, porque no fundo de investimento vai ter taxa de administração. Eu lembro que um amigo meu, ele começou a investir no mercado de ações, e aí ele começou com R$ 1.000. E aí a minha poupança rendia mais do que ele. Por quê? Porque ele não estava considerando a taxa de custódia, a taxa de corretagem. Então, quando você olha para esses outros custos que estão envolvidos, às vezes, se o valor é muito baixo, em termos absolutos, a diferença é muito baixa também. Então, o meu ponto não precisa se preocupar com estar fazendo ou não o melhor investimento. O mais importante nessa fase é você acumular o máximo que você puder de capital. Perfeito. Obrigada. Legal. De nada. Enfim, aí agora vamos para... A gente já está quase finalizando. Eu sei que eu passei um pouquinho do horário, porque é muita coisa para a gente falar, mas já está numa retinha final aqui.
Bom, quando a gente fala de produtos financeiros e user experience, é um pouco do que eu falei, da gente tentar entender qual que é o momento de cada um para oferecer o melhor produto financeiro. Vou dar um exemplo. Minha avó, por exemplo, tem 76 anos de idade, ela foi no banco e ofereceram para ela uma previdência privada. Faz sentido? Com certeza não, porque a previdência privada é um produto de longo prazo. Então, não faria sentido oferecer para uma pessoa de 76, de 80 anos, uma previdência privada. E quando a gente olha para produtos financeiros, eu acho que é importante a gente dividir em 3 categorias: crédito, investimentos e seguros. E aí é isso que vocês precisam saber sobre educação financeira, sobre finanças pessoais. Então, crédito envolve toda a parte de dívidas, de gestão de riscos. A parte de investimentos envolve toda a parte de renda fixa, renda variável, aposentadoria, aquisição de bens. E a parte de seguros, que dá um pouco de suporte para os momentos de instabilidade. Então, a gente não vai conseguir entrar, né, no detalhe de cada um deles, mas tem alguns pontos que são importantes. O que eu gosto muito de falar é a diferença entre renda fixa e renda variável. Principalmente pelo contexto que a gente está vivendo agora. A gente está cada vez mais no momento de que as taxas de juros são muito baixas, então investir em renda fixa não tem valido a pena. Então, é provável que exista uma migração da renda fixa para a renda variável. Esse movimento foi muito comum nos países mais desenvolvidos e agora a gente começa a perceber que tem acontecido aqui no Brasil também. Basicamente, o que eu gosto de ver a diferença entre esses dois itens é: renda fixa é quando você empresta dinheiro para a instituição, e renda variável é quando você participa dos resultados. Ou seja, renda fixa é como se você fosse um credor. Já a renda variável é como se você fosse um sócio daquela empresa ou daquele bem. Então, quando a gente fala de renda fixa, de emprestar o dinheiro, você pode emprestar dinheiro para quem? Você pode emprestar dinheiro para o banco, para uma empresa ou para o governo. Para o banco, é quando você compra, né, quando tem um contrato com um banco, né, de poupança, de CDB, DI, de compromissado DI, de LCI, que é a letra de crédito imobiliário, ou para uma empresa, que são as debêntures, e para o governo, os títulos do Tesouro. E aí, quando a gente olha para esses daqui, de renda fixa, qual que seria o menos arriscado você emprestar dinheiro? Seria para o governo, porque o governo, teoricamente, as chances de um governo quebrar é menor do que de uma empresa ou de um banco quebrar. E aí depois tem a relação dos bancos, né, que são super sólidos no Brasil, e a empresa que tem que ser analisada a uma. Mas aqui, a questão que vocês têm sempre que guardar é: quando você empresta dinheiro, você é um credor. Agora, quando você participa dos resultados e você é um sócio, pode acontecer várias coisas e você pode perder muito dinheiro. Que eu digo perder muito dinheiro você vai ser sócio daquela empresa. Se a empresa falir, você vai estar falindo junto. Já quando você empresta dinheiro para uma empresa, então, por que eu digo que é menos arriscado renda fixa do que renda variável? Porque no momento de falência de uma empresa, por exemplo, quem recebe o que investiu, primeiro são os credores e depois os sócios. E aí a renda variável é isso, é quando você participa dos resultados. Você pode participar dos resultados de uma empresa, ou seja, quando você compra ações. Você pode participar de resultados de moedas, né, ou câmbio, ou ouro, e você também pode participar de resultados de matérias-primas, né, ou seja, de commodities, seja café, alumínio, boi, petróleo. Então, quando você olha para esse cenário, é super importante ter essa distinção. E aí, nessa distinção, né, de renda fixa e renda variável, o que importa são os indexadores. Então, o que é super importante a gente ter em consideração é: se a gente não investir, o poder de compra vai diminuir. E aí, hoje em dia, com a poupança rendendo menos do que a inflação, mesmo que você tenha dinheiro na poupança, o seu poder de compra vai diminuir. Por isso que é importante você encontrar outras alternativas. Uma alternativa para você não perder o poder de compra é comprar um título que seja indexado à inflação.
Então, lembra quando eu falei dessa relação de tomadores com o banco, de credores com o banco, né, dos investidores? Nada mais é do que uma relação de contratos. Você faz um contrato com o banco de que você está pegando dinheiro emprestado ou de que você está investindo. Quando você está pegando dinheiro emprestado, essa taxa normalmente ela já é pré-fixada, então ela já é estabelecida. Agora, quando você está investindo esse dinheiro, esse contrato ele pode ser corrigido por alguns indexadores. Quais são esses indexadores? Pode ser a inflação, ou pode ser um título pré-fixado, pode ser uma taxa, pode ser indexado a taxa Selic, pode ser o dólar, pode ser taxa referencial, pode ser CDI, ou pode até mesmo o seu preço das ações. Então, quando a gente está falando de Ibovespa, por exemplo, que é um índice de renda variável. Então, é muito importante entrar em entender cada um desses itens para você saber como que vai dar, seu investimento vai ter melhor rentabilidade. Por exemplo, investimentos que estavam indexados à inflação, nos últimos meses foram supervalorizados, porque a inflação cresceu muito. Se a gente olhar principalmente para imóveis, por exemplo, com a taxa de correção baseada em IGPM, teve aluguéis que foram reajustados em 25%. E aí a questão é, será que investir em imóveis não vale a pena? Nesse período valeu a pena, porque quem teve essa taxa de correção contratual baseada no IGPM se deu muito bem. Claro que daí algumas pessoas saíram do contrato, renegociaram, enfim, existe uma série de alternativas para isso. Mas, para a gente entender de finanças, né, de investimentos, é muito importante entender a relação dos dos indexadores. E mais do que isso, né? Eu falei para vocês que, às vezes, investir em inflação é bom, às vezes investir em pré-fixado é melhor, às vezes investir em Selic é melhor, às vezes a gente vê o dólar subindo, descendo, a gente vê CDI, taxa referencial, as ações. Em cada momento da economia, um desses tipos, né, um desses indexadores, ele se sobressai. Então, o papel dos economistas, né, dos brokers e dos investidores, e das pessoas que fazem esse planejamento financeiro, é tentar entender qual que é o momento de cada um e posicionar a sua carteira para isso. E é o que a gente chama de diversificação. Porque é muito difícil você conseguir fazer investimentos que sempre vão dar as melhores rentabilidades. Então, uma alternativa é você fazer a diversificação. Por que a diversificação? Porque se você coloca um pouco em inflação, um pouco em taxa de juros pré-fixada, um pouco em taxa de juros pós-fixada, um pouco em dólar, um pouco em ações, você tem aumentado o seu leque e você diminui o seu risco sistemático, ou seja, o risco de mercado. Então, nesse gráfico aqui, por um lado, a gente tem o risco total da carteira, ou seja, quanto maior o risco, é pior. E aqui, por um lado, a gente tem o número de ativos. Então, quanto maior o número de ativos, né, a gente vai entender qual que é essa relação. E aí tem essa curva aqui, que ela faz o seguinte, ó, quando você tem um ativo, o seu risco é muito alto. Quando você tem 50 ativos, o seu risco ele é um pouco menor do que aqui. E por quê? Porque ele está correndo... Porque quando você diversifica, você consegue se proteger do risco não sistemático. Ou seja, aquele risco que está relacionado com um ou dois ativos, né? E não com o mercado como um todo. Agora, já o risco de mercado, mesmo que você tenha 50 ativos, o risco de mercado ele não vai ser mitigado. Por exemplo, quando a gente está falando de uma pandemia que afetou todo o sistema, todos os ativos deram uma caída. E depois se recuperaram, você tem que ter sempre uma visão de relacionar curto prazo, médio prazo e longo prazo, só que o risco não sistemático. Então, aquela pessoa que tinha um ativo só num determinado bem e essa empresa ela quebrou durante a crise, ele correu o risco não sistemático e perdeu muito do seu dinheiro. Então, por isso que a gente recomenda bastante essa diversificação com o maior número de ativos. E aí, para vocês continuarem, algo que eu recomendo muito, 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 é a questão do CPA 10.
Eu tenho o CPA 20, eu tive durante bastante tempo o CPA 10, tirei o CPA 20, agora ele vai estar para vencer, eu quero tirar o CEA ou o CFP. Mas por que essas certificações são tão importantes? Primeiro, porque vocês estão no começo da faculdade. Então, se eu pudesse dar alguma dica para vocês, eu investiria em alguma dessas certificações. Mesmo que você não trabalhe com o mercado financeiro, essa certificação vai te abrir a cabeça para tantos outros assuntos, né? Você vai entender muito mais de como alocar os seus próprios recursos. Mas, além disso, também abre várias portas, né? Eu vi recentemente, por exemplo, os grandes bancos estão aumentando muito o número de contratações para consultores financeiros, que é uma das profissões que tende a crescer muito, justamente porque não vale mais a pena investir em renda fixa. Então, vamos investir em renda variável. E aí precisa de ter consultores capacitados e com essas habilidades para conseguir fazer as melhores recomendações. Não é uma prova difícil, é uma prova que é para gente, que já vem desse curso de administração, economia, contábeis e atuariais, fica um pouco mais tranquilo, porque a gente vê muito isso na faculdade, e eu acho que é uma via de mão dupla. Vocês aprendendo aqui também vai fortalecer o lado acadêmico de vocês. Aqui tem algumas recomendações para vocês estarem visitando, né? Ambima, Banco Central, SUSEP, a CVM, a Bolsa de Valores. Então, são sites que são imprescindíveis para vocês entenderem como funciona. A gente, como administradores, temos que entender o papel de cada uma dessas instituições. E aqui, só compartilhando com vocês, né? São 7 módulos. Primeiro, fala de sistema financeiro e quem são os participantes, depois de ética, regulamentação e API. Aí depois esses dois aqui, que é noções de economia e princípios de investimento, que isso para vocês vai fazer uma grande diferença, até entrar em fundos de investimento, instrumentos de renda variável e renda fixa, e previdência complementar aberta, que é o PGBL e o VGBL. Ou seja, ele começa fazendo uma introdução nos 2 primeiros capítulos, depois ele fala muito sobre economia e finanças, e depois ele fala sobre os produtos financeiros. Então, eu super recomendo essa aproximação. E aí, para a gente finalizar, eu queria só falar um pouco do SOF, que eu acho que é super importante, tanto para a USP, né, quanto para a gente que está desenvolvendo essa frente, e também fazer um convite para vocês, porque a ideia aqui é a gente cada vez mais ampliar o braço do SOF. E a gente tem um programa de voluntários, a gente tem uma equipe focada nisso, mas a gente sente que a gente tem feito algumas reportagens e tem aumentado bastante o número de atendimentos, e a gente tem precisado cada vez mais de uma demanda, né, de pessoas capacitadas para isso. E o que eu acho que até a Laís pode falar um pouco sobre isso é que a melhor forma de você aprender é quando você está compartilhando conhecimento. E basicamente o que a gente faz no SOF é isso. Então, só falando para vocês como que funciona, né? Se as pessoas que entram no SOF passam por uma parte de desenvolvimento da equipe por mim, né? Então, a ideia é a gente conseguir fazer uma capacitação rápida, vocês entenderem de vários assuntos, depois vocês fazerem os atendimentos online, compartilharem o conhecimento de vocês para solidificarem o conhecimento de vocês. A gente tem um papel muito forte também em canais de comunicação e redes sociais, então sigam a gente no Instagram, no LinkedIn, isso ajuda muito a gente a ter mais alcance, a dar mais visibilidade ao nosso assunto. E a gente está envolvido com muitas parcerias e programas de voluntariado, né? Então, não sei se vocês já conhecem, mas tem o programa Periferia Livre, Envelhecimento Ativo, Potencializa, até mesmo na graduação da FEA, né, na área de administração e empreendedorismo social. A gente tem uma relação muito forte com o Jornal da USP, alguns departamentos da USP, que a gente faz trocas de conhecimento, seja na ECA, seja em outras áreas. A gente tem uma parceria também com o Behavioral Lab Science, que é um laboratório de economia comportamental, que vai ter um congresso de economia comportamental agora em maio, que também é super importante. Cada vez mais a gente vê essa relação da educação financeira com a economia comportamental.
e também a questão dos programas de voluntários, que para a gente é super importante e para o desenvolvimento de vocês é mais importante ainda, né? A gente vê algumas pessoas que que ficaram no SOF durante um tempo, adquiriram um conhecimento bem legal e foram chamados para outras empresas. Não só porque cada vez mais o voluntariado em programas sociais é bem visto, mas também porque a gente faz um programa bem forte de capacitação e desenvolvimento nesse assunto. Um exemplo disso é a nossa parte de gestão do conhecimento e curadoria dos temas, que a gente tem feito com bastante afinco e a gente só não consegue evoluir mais porque, de fato, não tem braços para tudo isso. E até mesmo uma estruturação do que a gente está chamando de desafio SOF, que é uma proposta que a gente tem para o segundo semestre de fazer um game de educação financeira, que também tem a ver com o meu projeto de mestrado. Então, acho que vai sair bastante coisas bem legais daí, e quem tiver interesse está super convidado a fazer parte. Aqui é um pouco do que a gente já participou, né? Então, a equipe do SOF, como ela está desenvolvida, a gente já fez diversos treinamentos, né, mais profundos de economia e finanças, investimentos, organização financeira, compra de imóveis e até mesmo avaliação de resultados. Esses daqui são os nossos canais, né? Então, a gente tem um site que serve como nosso repositório de conhecimento, que a gente precisa dar uma atualizada. Tem o Facebook, que a gente deu uma parada, porque a gente também não tem braços, mas a gente vê que tem um potencial, e a gente tem usado bastante o Instagram e o LinkedIn, e desde que a gente começou a usar, até mudar a forma de divulgação, fazer algumas provocações mais direcionadas, né, e mais relacionadas para o nosso propósito, tem aumentado bastante o nosso número de seguidores, as interações que a gente tem tido. Aqui é um pouco dos nossos canais e mídias, né? Então, a gente, ao longo desses anos, a gente já saiu em vários jornais importantes, como é o País, G1, Infomoney, Catraca Livre, o próprio Jornal da USP, Guia dos Estudantes. Mais recentemente, no começo de abril, a gente fez uma publicação no Jornal da USP, isso aumentou em mais de 100 casos o número de atendimentos, então a gente está com um backlog grande de atendimentos que precisam ser feitos. A gente também saiu no jornal Fala Brasil, que a gente gravou uma reportagem junto com eles, eu, a Laís e a Carol, e foi super bacana. Ontem a gente gravou uma reportagem para o SPTV também, o SP2, e que tem sido muito legal esse reconhecimento que a gente tem tido. E é isso, gente. Parece que acabou, mas na verdade não acabou. Esse é só um começo, porque a gente não trata a educação financeira, as finanças pessoais, como algo pontual, e sim como um processo. Então, repetindo as frases da Laís, logo no comecinho, a gente está super à disposição para falar com vocês e dar continuidade nessa conversa. Falei, hein, gente? Nossa, nem aguento mais. Tem umas perguntas no chat. Você quer ir lendo e a gente vai falando lá, só que daí eu vou... A Júlia perguntou, por que não vale a pena investir em renda fixa? Renda variável é mais compatível com quem tem perfil mais conservador moderado? Por que não vale a pena investir em renda fixa, então? Hoje, não é que não vale tanto a pena investir em renda fixa, mas é que a renda fixa, ela está atrelada, né? Ela está indexada a algumas taxas de correções que não estão tendo alguma rentabilidade, né? Que não estão tendo uma rentabilidade muito alta. Então, hoje, a gente investir em ações, em multimercado, vale mais a pena. Então, por exemplo, quando a gente está falando que renda fixa ela é indexada à taxa de juros Selic, a gente vê que existe um movimento de muita queda da taxa Selic, e aí perdeu a valorização disso. Consequentemente, outros indexadores, como o CDI, ele depende da taxa Selic. Então, também todas as taxas acabaram caindo bastante. É um movimento um pouco natural para as economias, né, que estão estimulando. Então, hoje nos Estados Unidos, por exemplo, que a taxa básica da economia gira em torno de 2% há vários anos, a gente percebe que eles investem em outras opções, né? Então, basicamente é o seguinte, imagina que a gente viveu muito tempo num país rentista, onde investir no governo ou investir em taxas de juros baseadas na Selic valia a pena.
como isso caiu bastante, hoje não vale mais a pena, a gente está tendo que procurar novas opções. E essas opções, elas passam pela renda variável. Aí, se quiser abrir o microfone e falar, se não ficou claro, fiquem à vontade. Boa, eu vou fazer 2 perguntas aqui, que vieram no chat, juntas, que é como podemos nos voluntariar? E outra pessoa perguntou se podia divulgar o LinkedIn. E a Júlia perguntou se teria algum livro para indicar, para aprofundar no assunto. Tá. Para ser voluntário, a gente vai achar ótimo, na verdade. A gente tem um canal de e-mail, que é o sof@usp.br. Pode mandar para a gente um e-mail, pode acionar a gente no Instagram e a gente vai te dar todos os detalhes de como funciona. Pode ter uma dedicação de 2 horas ou 4 horas semanais. Então, acho que dá para encaixar aí de uma forma bacana, sem prejudicar muito o tempo de vocês. Então, só entrar em contato com a gente também, se quiser me adicionar no Instagram, LinkedIn também, só achem a gente que a gente faz o resto. E o livro para indicar seria um livro mais sobre qual assunto, assim? Sobre a parte de investimentos, a parte de risco de crédito, a parte de organização financeira. De investimento, eu recomendo bastante a parte de CPA 10 na Ambima, né? A própria Ambima tem várias apostilas, vídeos sobre esse assunto. Alguns livros, o problema de livro sobre investimento é que ele acaba ficando um pouco ultrapassado, né? O cenário, sei lá, um livro que foi lançado em 2015 já é uma realidade totalmente diferente do que a gente tem agora. Então, para investimentos, eu não recomendaria livros. Eu recomendaria vídeos, eu recomendaria apostilas relacionadas com o CPA 10, com o CPA 20. Por exemplo, o CPA 20, ele já entra mais a fundo, ele vai falar de derivativos, ele vai falar de gestão de riscos. Então, você já consegue ter bastante noção desse conhecimento. Mas eu posso pensar em alguns livros também de investimento. Eu tenho visto mais livros que buscam organização financeira, né? Então, aí nesse aspecto eu consigo indicar alguns livros que faz mais sentido. Tinha mais perguntas lá? Acabou. E a Júlia falou que se puder recomendar os... Eu vi, tem um livro que eu acho que é bem legal, que chama 4 Dimensões de uma Vida em Equilíbrio. Tem um livro do Gustavo Cerbasi, que é A Árvore do Dinheiro, que também acho que ele fala muito sobre essa questão de organização financeira. E uma dica que eu acho que é super válida é a gente pegar quem são as pessoas que são referências, né? E aí a gente, por exemplo, o Gustavo Cerbasi, ele tem uma série de planilhas que ele distribui e de aulas que ele dá e que a gente pode ir consultando. Mas outro aspecto também que é legal assim para conhecimento é pegar empresas como a XP e bancos e ver os relatórios que eles emitem. Eu acho que faz bastante sentido também. E nada como colocar a mão na prática, né? De você entrar na sua conta, no seu aplicativo e começar a olhar lá o que tem de investimentos, quais são as opções, por que uma vale a pena, por que outra não vale a pena. E aí manda e-mail para a gente, manda contato no WhatsApp, sabe? Putz, fiquei com uma dúvida. Gente, vocês têm um canal super aberto, a gente está super na mesma comunidade, FEA, um ajudando o outro, então a gente está super à disposição para isso. Acho que tem esse privilégio nosso, né, de estar pertinho, todo mundo mesmo longe. É isso, gente? Acho que agora foi. Ninguém mais quer fazer nenhuma pergunta? Pode abrir o microfone também. Eu passei bastante do horário, né, gente? Já são 5h30. Eita, desculpa. E, gente, como funciona o serviço? A gente entra em contato, a gente faz um agendamento, como que funciona? Vai lá, Laís, explica você um pouquinho agora. Bom, normalmente as pessoas entram em contato com a gente por e-mail. Aí a Jill, que gerencia o e-mail a maior parte do tempo, ela organiza isso na agenda e vai
buscar o dia e horário que dá para vocês também, e que a gente consegue fazer também. E aí a gente tem o primeiro atendimento, que é onde a gente ouve bastante, a gente vai recolher todas as informações de vocês, às vezes a gente preenche uma planilha em conjunto para entender toda a situação financeira, e depois a gente elabora um relatório e marca um segundo atendimento, também tentando um horário compatível com a agenda do SOF e a agenda de vocês. E aí, nesse segundo atendimento, a gente passa um feedback de todos os problemas e questões que trouxeram no primeiro atendimento. E tem um relatório também. E eu acho que um ponto super importante é quando a gente começa a olhar para isso, a gente fala, putz, só 2 encontros é muito pouco para, de fato, mudar a vida da pessoa, né? Então, a gente tem se questionado muito sobre como a gente transforma isso num processo de acompanhamento, de engajamento coletivo, por isso a ideia do gamification e por isso até mesmo o nosso trabalho de tentar trazer mais pessoas para a gente conseguir oferecer isso de uma forma mais contínua e mensurar qual é o impacto disso na vida das pessoas. Legal, gente. Muito obrigada. Obrigada pela resposta. E obrigada pela apresentação também. Foi ótimo. Que bom. Então, acho que é isso. Parece que ninguém mais tem dúvida. Queria agradecer aí os dois pela aula que vocês deram, foi muito boa. E é isso. A gente vai disponibilizar a gravação depois aí no Drive. Para quem quiser acessar, vamos mandar aí nos grupos de WhatsApp e tudo mais. Vou parar a gravação aqui.